Eu sempre acreditei que tinha tudo sob controle. Essa era a minha ilusão mais persistente. No tribunal, eu sabia exatamente como demolir uma mentira, como fazer um criminoso se contradizer, como defender o indefensável quando necessário. Minha voz nunca tremia, minhas mãos nunca suavam. Helena Marques, a advogada implacável, conhecida por não temer nenhum bandido, por mais poderoso que fosse. Sempre fui assim, controlada, racional, eficiente. Minha mãe dizia que já nasci com a seriedade estampada no rosto. Mas tinha algo em mim que poucos conheciam. Antes do direito, havia a arte. Antes dos processos, dos tribunais e das leis, existiam as cores, os pincéis, as telas em branco, esperando para serem preenchidas. Engraçado como a vida às vezes segue caminhos que a gente nunca planejou, né? Como a gente acaba fazendo escolhas que parecem certas na hora e só depois a gente percebe o quanto abriu mão de si mesma. O apartamento na Consolação tinha vista para a cidade que não dorme. São Paulo, esse monstro que engole a gente e ao mesmo tempo nos impulsiona. 3 quartos, decoração que misturava o clássico que eu gostava com o contemporâneo que Ricardo insistia, e 2 filhos que eram minha razão de acordar todos os dias. Caio, 13 anos, meu sensível e inteligente primogênito, e Lucas, de 10, meu pequeno defensor de causas impossíveis. Lembro do dia em que Lucas voltou da escola com o olho roxo. Tinha defendido uma colega que sofria bullying. Mãe, você sempre diz que não podemos ver uma injustiça e ficar quietos, ele disse enquanto eu aplicava gelo no roxo. Engoli o choro, entre o orgulho e o medo do que o mundo poderia fazer com um coração tão puro. Ricardo entrou na cozinha, deu uma olhada rápida e comentou. Igual a mãe, sempre querendo salvar o mundo. Não percebi na hora o tom. Você nunca percebe no começo. A maneira como uma crítica se disfarça de elogio, como um comentário aparentemente sem importância, planta uma semente de dúvida sobre suas escolhas. Ricardo tinha esse dom, o de me fazer questionar minhas certezas sem precisar me confrontar diretamente. Nossa rotina era previsível como um relógio suíço. Eu acordava às 5h30, preparava o café da manhã para todos, arrumava as lancheiras, checava as mochilas, colocava a roupa no varal antes de me arrumar para o escritório. Ricardo levantava às 7 horas, tomava café silenciosamente enquanto checava o celular, levava as crianças para a escola quando eu não podia. Eu chegava em casa por volta das 19 horas, às vezes 20 horas, preparava o jantar ou esquentava algo que tinha deixado pronto no final de semana. Perguntava sobre o dia dele, sobre como tinha sido o trabalho como gerente na agência de publicidade. As respostas geralmente eram curtas, desinteressadas. Como foi seu dia? Eu perguntava, servindo a comida. Normal. Era quase sempre essa a resposta, seguida de um suspiro que dizia mais que palavras. Nos dias bons, ele falava sobre alguma campanha publicitária, algum cliente difícil. Nos dias ruins, e eles se tornaram cada vez mais frequentes, ele mal levantava os olhos do prato. Às vezes murmurava algo sobre eu não entender a pressão que ele enfrentava, como se os meus casos criminais fossem brincadeira de criança. Helena, você não tem noção do quanto é cansativo lidar com clientes que mudam de ideia a cada 5 minutos. Você tem sorte que no tribunal tudo segue regras claras. E eu concordava. Era mais fácil concordar. Era mais fácil do que começar uma discussão que só terminaria com ele saindo de casa para esfriar a cabeça e eu acordando às 3 horas da manhã me perguntando onde ele estava, com quem estava. A prova da minha cegueira estava nos detalhes. Como quando me ofereci para fazer um jantar especial no dia do nosso aniversário de casamento, 15 anos, e ele respondeu: Não precisa se esforçar tanto, Helena. Não é como se você tivesse tempo para fazer algo realmente especial. Senti o golpe, mas engoli seco. Fiz mesmo assim. Risoto de camarão, o preferido dele. Velas, vinho caro. Ele chegou, 2 horas atrasado. Pediu desculpas superficiais. Reunião de emergência com um cliente. Você entende, né? Pelo menos um de nós precisa estar disponível para emergências que não envolvam cadeia. Aquela noite, depois de guardar a comida quase intocada, depois de lavar a louça sozinha enquanto ele assistia TV, deitei na cama com um nó na garganta. Tentei lembrar quando foi que nos tornamos aquilo. 2 pessoas dividindo um espaço, uma rotina, uma conta bancária, mas não mais uma vida. Foi nessa mesma época que Renata começou a aparecer mais em nossas vidas. Renata Vidal, terapeuta infantil, cabelos castanhos sempre perfeitamente arrumados, sorriso fácil e uma capacidade impressionante de fazer todo mundo se sentir especial.
Foi ela quem acompanhou Caio quando ele começou a ter crises de ansiedade no colégio. Eu estava no meio de um caso complicado, audiências todos os dias, e Ricardo se ofereceu para levar nosso filho às consultas. Você não pode mesmo cancelar uma audiência, Helena. É o seu filho. A culpa me corroeu por dentro, mas expliquei que meu cliente poderia pegar 15 anos de prisão se eu não estivesse lá para defendê-lo. Claro, sua carreira sempre em primeiro lugar, ele disse, e saiu com Caio. Renata se tornou uma constante. Jantares em nossa casa? Porque ela ajudou tanto o Caio. É o mínimo que podemos fazer. Passeios de domingo no parque, porque as crianças adoram ela, Helena, e você está sempre tão cansada. Mensagens no meu celular. Helena, Ricardo me contou sobre a discussão de vocês. Se precisar conversar, estou aqui. E eu, ingênuo, achava aquilo tudo tão gentil, tão bem intencionado. Lembro de um dia específico. Estávamos todos na churrasqueira do condomínio, um domingo raro em que não havia processos urgentes me esperando. Renata comentou, enquanto me ajudava a cortar a salada. Como você aguenta, Helena? Tantas responsabilidades, o trabalho, a casa, os filhos. Eu ficaria louca no seu lugar. Ri sem graça, agradecida por alguém finalmente reconhecer o quanto eu me desdobrava. A gente se acostuma, né? Faz parte. Ainda bem que você não precisa cuidar muito do lado emocional do Ricardo. Ele é tão exigente, não é? E soltou uma risada que não entendi na hora, acompanhada de um olhar cúmplice para ele, que bebia cerveja do outro lado da mesa. Engoli em seco. Ela conhecia meu marido melhor do que eu. Como assim exigente? Mas sorri, porque era o que se esperava de mim. Helena, a mulher forte que não se abala, que não mostra fraqueza, que não faz cenas. Talvez o mais triste seja perceber quanto de mim mesma eu abandonei pelo caminho. A pintura, por exemplo. Quando Ricardo e eu nos conhecemos na faculdade, eu dividia meu tempo entre o curso de Direito e aulas de pintura num ateliê no centro. Ele dizia que amava esse meu lado artístico. Chegou a emoldurar um dos meus quadros, uma vista do Ibirapuera em tons de azul e verde, e pendurá-lo na sala do nosso primeiro apartamento juntos. Depois vieram os filhos, o trabalho cada vez mais exigente, e os pincéis foram ficando esquecidos numa caixa no armário. Quando eu mencionava retomar, Ricardo sempre tinha um comentário. Helena, você mal tem tempo para os meninos e ainda quer arranjar um hobby? A gente está economizando para trocar o carro. Você acha mesmo que tinta e telas devem ser prioridade agora? Vai ser advogada ou artista? Porque as duas coisas juntas com a família para cuidar é impossível. E assim, pouco a pouco, fui perdendo pedaços de mim, sem nem perceber. Minha mãe, Dona Teresa, percebia. Aos 70 anos, viúva há quase 2 décadas, ela tinha aquele tipo de sabedoria que só vem com os golpes da vida. Papai a traiu por anos. Ela descobriu, engoliu o choro, seguiu em frente por minha causa. Pelo menos era o que eu achava na época. Filha, por que você anda com essa cara? Ela perguntava quando ia nos visitar. É cansaço, mãe. Muito trabalho. Ela me olhava por cima dos óculos de leitura, aquele olhar que parecia enxergar através das minhas mentiras, educadas. Se você diz. Não contei para ela sobre as noites em que Ricardo não voltava para casa, sobre as contas de cartão de crédito com restaurantes que eu nunca tinha visitado, sobre as mensagens apagadas do celular. Não contei porque tinha vergonha. Vergonha de admitir que meu casamento estava desmoronando, que o pai dos meus filhos não me amava mais, se é que algum dia amou. Vergonha porque eu, que enfrentava criminosos no tribunal, não conseguia enfrentar a verdade dentro da minha própria casa. Tudo mudou numa terça-feira comum de outubro. Estava no fórum, preparando a defesa de um cliente acusado de fraude. O homem, um empresário de meia-idade, com um sorriso ensaiado, me olhava com aquela confiança típica de quem está acostumado a dobrar as regras ao seu favor. Doutora Helena, confio plenamente na senhora. Minha esposa anda inventando histórias, sabe como é, mulher ciumenta. Essas transferências para outra conta eram para ajudar minha irmã doente, não para manter uma amante, como ela alega. Enquanto ele falava, algo estalou dentro de mim. A maneira como sorria, como inclinava a cabeça para o lado, como fazia questão de parecer sincero demais. De repente, não estava mais ouvindo meu cliente. Estava ouvindo Ricardo. Os mesmos padrões, as mesmas desculpas elaboradas, a mesma habilidade de fazer a outra pessoa parecer louca por desconfiar. Naquela noite, cheguei em casa mais cedo. As crianças estavam no quarto fazendo lição e Ricardo estava na sala, debruçado sobre o notebook. Quando entrei, ele fechou a tela rápido demais.
Chegou cedo hoje, disse, com um beijo distraído na minha bochecha. Terminei antes, respondi, tirando os saltos e observando com novos olhos. Fui para o quarto, tomei um banho demorado, pensando. Quando voltei para a sala, ele havia saído para buscar uma pizza, deixando o notebook ligado. Hesitei por alguns segundos. Nunca tinha sido o tipo de pessoa que invade a privacidade dos outros. Mas algo dentro de mim, aquele instinto que me fazia boa advogada, gritava que era hora de procurar evidências. O e-mail estava lá, na lixeira, apagado, mas não esvaziado. De Renata, enviado naquela tarde. Querido, mal posso esperar para viver nossa história sem a sombra dela. As crianças vão entender com o tempo. Helena pode ser uma boa mãe, mas não é a parceira que você merece. Você merece alguém que entenda suas necessidades, que esteja disponível, que não coloque a carreira acima de tudo. Estou contando os dias. Te amo. Fiquei ali, paralisada, o sangue pulsando nas têmporas, um zumbido nos ouvidos como se tivesse levado um soco. As palavras dançavam na tela, cada uma delas uma facada. Sem a sombra dela. Não é a parceira que você merece. As crianças vão entender. As crianças. Meus filhos, eles sabiam? Ricardo e Renata discutiam nossa separação na frente deles, planejavam levar meus filhos. O pior não foi a traição em si. Acho que no fundo eu já sabia. O pior foi a conspiração. A maneira calculada como os dois estavam planejando desmontar minha vida, como falavam de mim, como decidiam o futuro das crianças que eu tinha carregado, amamentado, criado. Quando Ricardo voltou com a pizza, eu estava sentada no sofá, imóvel, o notebook fechado à minha frente. Tudo bem, Helena. Você está pálida. Há quanto tempo, Ricardo? Do que você está falando? Você e Renata. Há quanto tempo? Ele colocou a pizza na mesa de centro e passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava nervoso. Por um segundo parecia que ia negar. Depois seus ombros caíram. Não é o que você está pensando, não? Então me explica o que eu deveria pensar quando leio um e-mail onde ela fala em viver a história de vocês sem a minha sombra. Você invadiu meu e-mail. Sua voz subiu uma oitava, indignada, como se ele fosse a vítima ali. Isso é invasão de privacidade, Helena. Você melhor do que ninguém deveria saber disso. Não mude de assunto. Há quanto tempo vocês estão me traindo? E mais importante, o que vocês andaram falando para os meus filhos? Nossos filhos, Helena, eles são nossos. Responda a pergunta. Ele se jogou no sofá, de repente parecendo muito cansado, ou talvez apenas finalmente deixando cair a máscara. Uns 8 meses. Mas não é só sexo. A Renata me entende de um jeito que você nunca entendeu. Ela me vê, Helena. Você vive no seu mundo perfeito, sua carreira brilhante, sua independência. Quando foi a última vez que você perguntou como eu realmente me sentia? Quando foi a última vez que você deixou de trabalhar num fim de semana para ficarmos juntos? Ele continuou falando, e cada palavra dele era como veneno. De repente, eu era a culpada. Minha dedicação ao trabalho, minha busca por independência financeira, tudo isso era transformado em egoísmo, em negligência. Como se ele não tivesse se beneficiado do meu salário todos esses anos. Como se não tivesse sido ele a me incentivar a aceitar o caso que me mantinha longe de casa até tarde, porque a gente precisa da grana extra para a reforma do apartamento. E Renata. Renata, que entrou na nossa casa como terapeuta do meu filho. Renata, que se oferecia para me ajudar com as compras quando eu estava ocupada. Renata, que me abraçava e dizia que eu era a mulher mais forte que ela conhecia. Tudo mentira, tudo calculado. Naquela noite, não dormi. Sentei na poltrona do quarto de hóspedes e fiquei olhando pela janela, observando as luzes da cidade que nunca apagavam completamente. Como minha vida tinha chegado àquele ponto. Como eu, que sempre me orgulhei da minha inteligência, da minha capacidade de ler pessoas, tinha sido tão cega. As semanas seguintes foram um borrão de discussões, acusações e tentativas de consertar o que estava irremediavelmente quebrado. Ricardo prometeu terminar com Renata, jurou que tinha sido um erro, que ainda me amava, que queria salvar nosso casamento. Por um breve momento, considerei aceitar. Pelos meninos. Pela estabilidade. Pelo medo do que as pessoas iriam dizer. Helena Marques, a advogada de sucesso que não conseguiu salvar o próprio casamento. Mas a verdade que eu ainda não conseguia admitir para mim mesma, é que nosso casamento já tinha acabado há muito tempo. Talvez nunca tivesse realmente começado. O que tínhamos construído era uma fachada. A casa bonita, as fotos de família feliz no Instagram,
Os jantares de Natal, onde todos fingiam que estava tudo bem. A farsa durou exatamente 3 semanas e 4 dias. Foi o tempo que Ricardo precisou para perceber que eu não ia simplesmente superar e voltar à nossa vida de mentiras, que eu tinha mudado, que já não baixava mais os olhos quando ele levantava a voz, que já não aceitava suas acusações em silêncio. Na manhã do 26º dia depois da descoberta, eu estava na cozinha preparando café quando ele entrou, já vestido para sair. Não aguento mais isso, Helena. Essa atmosfera de desconfiança, você me vigiando, checando meu celular. Eu não. Não minta. Sei que você fica xeretando minhas coisas quando eu saio. Era verdade. Eu tinha vasculhado suas gavetas, encontrado recibos de hotéis, presentes caros que nunca tinham sido para mim. O que você esperava, Ricardo? Que eu fingisse que nada aconteceu? Esperava que você entendesse que também tem culpa nisso tudo. Que você percebesse que um casamento é feito a dois e que você esteve ausente por anos. Ausente. Eu, que carregava aquela casa nas costas. Eu que fazia malabarismos entre o trabalho e as necessidades da família. Eu que abri mão dos meus sonhos para sustentar os dele. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Um casamento é feito a dois. E você decidiu fazer o nosso com outra pessoa. Ele bateu a porta ao sair. Naquela noite não voltou para casa, nem na seguinte. No terceiro dia recebi uma mensagem. Estou na casa da Renata. Preciso de um tempo para pensar. Foi quando o telefone tocou. Minha mãe querendo saber por que eu tinha desmarcado nosso almoço de domingo. Aconteceu alguma coisa, Helena? Sua voz está estranha. E ali, sentada no chão da cozinha, com uma xícara de café frio nas mãos, contei tudo. A traição, as mentiras, as acusações, as lágrimas que eu segurava há semanas finalmente transbordaram. Ah, minha filha, ela disse com aquela voz que sempre me acalmava desde criança. Por que você acha que amar alguém é aguentar qualquer porcaria? Eu não sei se aguento o divórcio, mãe. O que vão dizer no escritório? E os meninos? Como eles vão lidar com isso? Helena, seu pai me traiu por 20 anos. 20 anos, filha. E sabe o que aconteceu quando eu finalmente tive coragem de colocá-lo para fora de casa? O quê? Nada. A vida continuou. O sol nasceu no dia seguinte. As pessoas fofocaram por 2 semanas e depois encontraram outro assunto. E você que achava que eu seria destruída, viu que eu fiquei mais forte, mais feliz. Silêncio do meu lado da linha. Você acha que eu perdi minha chance de ser feliz porque seu pai levou isso de mim? Ou porque eu dei esse poder a ele? Porque ele nunca foi dono da minha vida, Helena. E Ricardo não é dono da sua. Naquela noite, com as palavras da minha mãe ecoando na cabeça, fiz algo que não fazia há anos. Tirei do armário a velha caixa de materiais de pintura, abri um caderno de desenho e comecei a rabiscar. Sem técnica, sem pretensão artística. Apenas deixando as emoções fluírem através do lápis. Raiva, medo, alívio, esperança. No dia seguinte, liguei para Adriana, minha antiga mentora no escritório de advocacia, agora sócia sênior. Adriana tinha passado por 2 divórcios, um por viuvez, outro por escolha própria. Marcamos um almoço. Eu devia ter percebido antes, disse a ela, depois de contar tudo. Os sinais estavam lá. Adriana me olhou por cima dos óculos, exatamente como minha mãe fazia. Helena, você é especialista em direito criminal, não em relacionamentos abusivos. Não se culpe por ter sido manipulada por um especialista. Um especialista. Ricardo trabalha com publicidade, certo? A propaganda mais eficiente é aquela em que você nem percebe que está sendo convencido a comprar algo. Ele vendeu a você uma versão de casamento onde você era sempre a errada, sempre a culpada. E você comprou porque estava ocupada demais tentando sustentar a família que ele fingia ajudar a construir. As palavras de Adriana me atingiram como um tapa, e pela primeira vez me permitiram ver que não era apenas uma questão de traição. Era uma questão de abuso psicológico sistemático. As pequenas críticas, os comentários depreciativos, a maneira como ele me isolava de amigos e familiares, porque eles não entendem nossa dinâmica, Helena, tudo isso fazia parte de um padrão. Naquele mesmo dia, liguei para Marcos, um advogado de família que conhecia do fórum. Marcos era conhecido por sua discrição e eficiência em casos delicados. Se eu ia enfrentar um divórcio, precisava de alguém que entendesse tanto os aspectos legais quanto os emocionais do processo. Helena, precisamos falar sobre custódia, ele disse, depois que expliquei a situação. Ricardo saiu de casa há quanto tempo? 5 dias. E ele entrou em contato com as crianças nesse período, algumas mensagens, mas não pediu para vê-los.
Isso é bom para nós. Mostra desinteresse. Eu não quero usar os meninos como arma, Marcos. Não estou sugerindo isso. Estou dizendo que precisamos documentar tudo. Cada ausência, cada promessa quebrada. Não para alienar os filhos do pai, mas para garantir que a custódia seja decidida com base no melhor interesse deles. A conversa com Marcos me ajudou a organizar as ideias, a traçar um plano. Eu precisava proteger meus filhos, minha independência financeira e, acima de tudo, minha sanidade mental. E para isso, precisava estar preparada para a guerra que certamente viria. Ricardo não me decepcionou. No dia seguinte, apareceu em casa sem avisar, exigindo ver as crianças, acusando-me de afastá-los dele. Caio e Lucas, confusos, assistiam a tudo da porta do quarto. Você não pode me impedir de ver meus filhos, Helena. Nunca disse que ia. Você saiu desta casa por vontade própria, lembra? Foram 5 dias sem dar notícias direito, e agora aparece gritando como se eu fosse a vilã da história. Você está envenenando eles contra mim. Eu sei como funciona. Helena, a advogada perfeita, manipulando tudo ao seu favor. Lucas, com os olhos arregalados, parecia prestes a chorar. Caio, mais velho e mais perceptivo, avançou um passo. Pai, ninguém está dizendo nada de você. A mãe só falou que você precisava de um tempo, que estava na casa da tia Renata. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele não esperava que eu tivesse contado essa parte da história. Na casa da tia Renata? Lucas repetiu, confuso. Por quê? Porque seu pai e a tia Renata têm um relacionamento, Lucas. Respondi, tentando manter a voz calma. Um relacionamento que vai além da amizade. Helena, não na frente das crianças. Eles merecem saber a verdade, Ricardo. Principalmente porque você e Renata já estavam discutindo os planos futuros com eles, não é? O silêncio dele foi a confirmação de que eu precisava. Caio, sempre tão observador, parecia estar juntando as peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Foi por isso que a tia Renata perguntou se eu gostaria de ter um quarto na casa dela. Ela disse que seria legal, porque eu poderia decorar do meu jeito. Senti uma onda de raiva tão intensa que precisei respirar fundo para não perder o controle. Eles estavam planejando tudo, testando o terreno com meus filhos, sem nem me consultar. Sim, Caio, era por isso. Ricardo tentou consertar a situação, mas o estrago estava feito. Naquela noite, depois que ele saiu, prometendo voltar para uma conversa adequada, Caio veio ao meu quarto. Bateu na porta entreaberta e entrou sem esperar resposta, como fazia quando era pequeno e tinha pesadelos. Mãe, posso falar com você? Claro, meu amor. Ele sentou na beirada da cama, os pés balançando sem tocar o chão, apesar de já estar quase da minha altura. Por um momento, pareceu novamente aquela criança de 5 anos que me pedia explicações sobre por que o céu é azul ou por que algumas pessoas são más. O pai e a tia Renata, eles vão casar? A pergunta me pegou de surpresa. Não era o que eu esperava. Eu não sei, Caio. Isso depende deles. E você e o pai, vocês vão se separar? Hesitei. Parte de mim queria protegê-lo, dizer que estávamos apenas passando por um momento difícil, que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a mãe que sempre prometeu ser honesta com seus filhos, sabia que mentir só prolongaria o sofrimento dele. Sim, Caio, seu pai e eu vamos nos separar. Ele assentiu, como se já soubesse a resposta. Foi minha culpa, por causa das minhas crises de ansiedade, porque a tia Renata começou a vir aqui para me ajudar e... Não, interrompi, puxando para um abraço apertado. Nunca, nunca pense isso. Os problemas entre adultos são problemas de adultos. Você e o Lucas não têm nada a ver com isso. Seu pai e eu, nós nos afastamos. Acontece em relacionamentos. As pessoas mudam. Mas você está triste. Estou, sim. Vou mentir se disser que não. Estou triste porque uma parte da minha vida está terminando. Mas também estou, não sei se aliviada é a palavra certa. Acho que no fundo eu sabia que as coisas não estavam bem há muito tempo. Ficamos ali abraçados em silêncio, até que ele adormeceu. Carreguei-o para sua cama. Com dificuldade, ele estava crescendo tão rápido e fiquei observando seu rosto tranquilo no sono. Como eu iria protegê-lo? Como garantir que essa ruptura não o quebrasse por dentro? As semanas seguintes foram uma montanha russa. Reuniões com advogados, discussões sobre partilha de bens, sobre pensão alimentícia, sobre regime de visitas. Ricardo oscilava entre ataques de fúria. Você está me roubando, Helena! E tentativas de reconciliação. Podemos tentar de novo pelos meninos. Renata, por sua vez, sumiu do mapa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se nunca tivesse feito parte das nossas vidas.
até o dia da audiência preliminar para decidir a guarda temporária das crianças. Eu estava no corredor do fórum, revisando alguns documentos com Marcos quando a vi. Renata, usando um vestido discreto, cabelo preso num coque severo, nada da mulher vivaz e sorridente que frequentava minha casa. Ao lado dela, Ricardo, segurando sua mão como se precisasse de apoio. Ela vai depor-vos, tentando manter a voz firme. Aparentemente sim, como terapeuta do Caio. Isso não é um conflito de interesse. Ela está em um relacionamento com o pai do paciente. Vamos usar isso, Helena. Não se preocupe. Mas eu estava preocupada, mais que preocupada, estava apavorada. Renata conhecia meus filhos intimamente, conhecia seus medos, suas inseguranças. O que ela poderia dizer para o juiz? Quando entramos na sala de audiência, Ricardo e Renata sentaram do outro lado, evitando olhar para mim. O juiz, um homem de meia idade com expressão cansada que já tinha visto centenas de divórcios como o meu, abriu a sessão. Estamos aqui para decidir a guarda provisória dos menores Caio Lima Marques e Lucas Lima Marques. Ele leu, monótono. A audiência seguiu o protocolo. Marcos apresentou nosso caso. Mãe presente, provedora principal da família, estável emocionalmente apesar do trauma da traição. O advogado de Ricardo contra-argumentou. Pai participativo, preocupado com a educação dos filhos, estável financeiramente. Então chegou a vez de Renata depor. Ela avançou até a mesa, fez o juramento e sentou-se, as mãos cruzadas sobre o colo, a postura impecável. Doutora Renata Vidal, a senhora acompanha o menor Caio Lima Marques há quanto tempo? Há aproximadamente 1 ano e meio, meritíssimo. E qual sua avaliação sobre o estado emocional dele? Caio é um menino sensível, inteligente, que sofre de ansiedade desde os 10 anos. A condição piorou significativamente no último ano. A que a senhora atribui essa piora? Renata hesitou, olhando rapidamente para Ricardo antes de continuar. Acredito que o ambiente familiar tenso seja um fator. Caio frequentemente mencionava nas sessões que se sentia pressionado a ter um desempenho acadêmico perfeito, que tinha medo de decepcionar a mãe. Sentiu o sangue congelar nas veias, era isso? Ela ia usar as confidências do meu filho, compartilhadas em um espaço que deveria ser seguro, contra mim? A senhora poderia elaborar? O advogado de Ricardo pediu, parecendo satisfeito. Caio sente que precisa ser perfeito para agradar a mãe. Helena é uma mulher de sucesso, muito focada em resultados. Naturalmente, isso cria uma pressão sobre os filhos. Objeção. Marcos levantou-se. A testemunha está fazendo análise sobre o comportamento da minha cliente sem qualquer embasamento. Aceito a objeção, disse o juiz. Doutora Vidal, por favor, atenha-se aos fatos observáveis durante as sessões com o menor Caio. Renata assentiu, mas o estrago já estava feito. Ela continuou seu depoimento, pintando um quadro onde eu era a mãe ausente, exigente, enquanto Ricardo era o pai acolhedor, compreensivo. Nem uma palavra sobre o relacionamento extraconjugal, sobre como eles haviam planejado separar os meninos de mim. Quando chegou minha vez de depor, estava tremendo por dentro. Como defender-me dessas acusações sem parecer defensiva demais, sem atacar o pai dos meus filhos, sem expor ainda mais nossa vida privada. Senhora Marques, começou o juiz, a senhora é a principal provedora da família, correto? Sim, meritíssimo. Meu salário representa cerca de 70% da renda familiar. E como a senhora concilia as demandas da profissão com os cuidados maternos? Com muito esforço e planejamento. Trabalho em horários que me permitem estar presente na vida escolar dos meus filhos. Nunca perdi uma reunião de pais, uma apresentação de escola, uma consulta médica importante. No entanto, interrompeu o advogado de Ricardo, a senhora trabalha rotineiramente até tarde, inclusive nos fins de semana. Isso não afeta a qualidade do tempo com seus filhos? Respirei fundo. Todos os pais e mães que trabalham fora enfrentam esse desafio. A diferença é que, quando uma mãe precisa ficar até mais tarde no trabalho, ela é vista como negligente. Quando um pai faz o mesmo, ele está batalhando pela família. Vi o juiz erguer as sobrancelhas, surpreso com minha franqueza. Além disso, continuei, gostaria de esclarecer algo sobre o depoimento da doutora Vidal. Ela mencionou que Caio se sente pressionado a ter um desempenho perfeito para me agradar. O que ela não mencionou é que esse sentimento começou exatamente quando ela iniciou o tratamento dele. Objeção, gritou o advogado de Ricardo. A depoente está fazendo insinuações sem provas. Meritíssimo, tenho aqui, Marcos interveio, passando alguns papéis ao juiz.
os registros escolares de Caio antes e depois do início da terapia com a doutora Vidal. Como pode ver, as notas dele, que sempre foram boas, mas não excepcionais, começaram a cair significativamente no período que coincide com o início das consultas. Isso não prova nada, protestou o advogado adversário. Também tenho aqui, continuou Marcos, implacável, uma declaração da professora de Caio, relatando que ele começou a ter crises de ansiedade na sala de aula depois de comentários como: seu pai vai ficar orgulhoso se você for o melhor da classe. E sua mãe trabalha tanto, seria bom dar a ela uma alegria com notas perfeitas, feitos pela doutora Vidal em uma reunião escolar onde ela compareceu acompanhando o senhor Ricardo Lima. O juiz examinou os documentos, a testa franzida. Doutora Vidal, a senhora confirma ter feito esses comentários? Renata, visivelmente desconfortável agora, olhou para Ricardo como quem pede ajuda. Eu posso ter dito algo nesse sentido, sim. A senhora não acha que isso poderia configurar uma forma de pressão sobre o menor? Eu estava apenas tentando motivá-lo. E a senhora mantém um relacionamento com o pai do seu paciente, correto? Silêncio na sala. Ricardo parecia querer desaparecer. Sim, Renata admitiu finalmente. Desde quando? Aproximadamente 8 meses. Ou seja, a senhora iniciou um relacionamento com o pai de seu paciente enquanto ainda era terapeuta dele? A senhora está ciente de que isso viola o Código de Ética Profissional? A cor sumiu do rosto de Renata. O juiz se virou para seu escrivão. Favor registrar que recomendarei uma investigação do Conselho Regional de Psicologia sobre a conduta profissional da doutora Renata Vidal. O restante da audiência passou como um borrão. O juiz determinou a guarda provisória compartilhada, com residência fixa comigo e visitas monitoradas de Ricardo nos primeiros 2 meses. Renata foi expressamente proibida de ter contato com Caio sem supervisão profissional. Quando saí do fórum, senti-me exausta, mas de alguma forma, mais leve. Marcos me deu um tapinha no ombro. Helena, você foi brilhante lá dentro. Não sei por que ainda me contratou. Sorri fracamente. Porque eu precisava de alguém que me lembrasse de manter a cabeça fria. Se estivesse sozinha, teria partido para cima daquela. Ei, calma. Você venceu, e de forma limpa, sem baixarias, sem ataques pessoais. Apenas com a verdade. No caminho para casa, parei no parque onde costumava levar os meninos quando eram pequenos. Sentei num banco, observando as crianças brincarem, as mães conversando, alguns pais empurrando balanços. A vida continuava, como minha mãe tinha dito. O sol ainda nascia todos os dias. Meu telefone tocou. Era Caio. Mãe, vocês já terminaram no tribunal? Já, filho, estou voltando para casa. E o que aconteceu? Suspirei. Prometi ser honesta com ele. O juiz decidiu que vocês vão continuar morando comigo, mas vão ver o pai regularmente. Silêncio do outro lado. E a tia Renata? Ela não vai mais ser sua terapeuta, Caio. Que bom. A simplicidade da resposta me surpreendeu. Você não gostava dela? No começo, sim. Ela parecia legal, sabe? Me ouvia. Mas depois, ela começou a fazer perguntas estranhas sobre você, sobre como você era em casa, se você brigava com o pai. E quando eu dizia que não, que você só parecia cansada às vezes, ela dizia: tem, certeza? Como se eu estivesse mentindo. Engoli em seco, lutando contra as lágrimas. Por que você não me contou isso antes, Caio? Ela disse que era normal, parte da terapia, e que se eu contasse para você, você ia me tirar de lá, e eu nunca ia melhorar. Uma pausa. Desculpa, mãe. Não, meu amor. Você não fez nada errado. Nada mesmo. A errada foi a tia Renata. Quando cheguei em casa, Caio me recebeu com um abraço apertado. Lucas, sempre mais reservado emocionalmente, apenas perguntou se podíamos pedir pizza, como se aquele fosse um dia normal. De certa forma, talvez fosse melhor encarar assim, um passo de cada vez. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, liguei para minha mãe. E então, como foi? Contei tudo sobre Renata, sobre os documentos que Marcos tinha conseguido, sobre a decisão do juiz. Ela usou o Caio, mãe. Como alguém pode fazer isso com uma criança? O mundo está cheio de gente que usa os outros, filha. Infelizmente. Vou mudar o Caio de terapeuta. Estou pesquisando alguém especializado em crianças de pais divorciados. Boa ideia. E você? Também está cuidando de si mesma? A pergunta me pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém tinha me perguntado isso? Quando foi a última vez que eu tinha pensado nisso? Tô tentando. Voltei a pintar, sabia? Sério? Que maravilha, Helena! Lembro como você era feliz quando pintava. Não estou fazendo nada de extraordinário. Só
rabiscos, cores, mas ajuda de alguma forma. É assim que a cura começa, com pequenos passos. Os meses seguintes foram de ajustes. Novos ritmos, novas rotinas. Ricardo, depois do fiasco da audiência, adotou uma postura mais conciliadora. Talvez tivesse percebido que tentar me atacar usando os filhos só pioraria sua posição. Talvez em algum lugar dentro dele existisse ainda um resto de decência. As visitas começaram tensas, com os meninos relutantes em ir à casa nova do pai, um apartamento pequeno no mesmo bairro. Mas aos poucos, à medida que todos se acostumavam com a nova realidade, as coisas foram se acomodando. As crianças começaram a levar roupas para deixar lá, a falar de meu quarto na casa do pai, sinais de que estavam encontrando seu equilíbrio nessa nova configuração familiar. Renata desapareceu completamente de nossas vidas. Soube por meio de uma colega que ela tinha se mudado para o Rio de Janeiro depois que o Conselho de Psicologia abriu uma investigação sobre sua conduta. Ricardo nunca falava dela, e eu não perguntava. Quanto a mim, eu estava redescobrindo a Helena que tinha ficado adormecida por tantos anos. A Helena que gostava de pintar, que tinha amigas além das esposas dos amigos do marido, que podia decidir jantar fora numa terça-feira só porque queria. 3 meses depois da audiência, recebi um e-mail de uma galeria de arte. Estava organizando uma exposição de artistas amadores e pedia contribuições. Fiquei olhando para o e-mail por muito tempo, o cursor piscando na tela como uma pergunta sem resposta. Vai mandar alguma coisa? Perguntou Caio, espiando por cima do meu ombro. Não sei. Faz tanto tempo que não pinto nada sério. Aquele quadro que você fez semana passada era legal. Aquela bagunça nem tem forma direita. Tem sim. Parece caos, mas tem uma ordem escondida. Como quando a gente olha o céu cheio de estrelas e acha que é aleatório, mas aí descobre que tem constelações. Olhei para meu filho, surpresa com a profundidade da observação. Ele estava crescendo tão rápido, não apenas fisicamente, mas em sabedoria, em sensibilidade. Quando foi que você ficou tão poético? Perguntei, bagunçando seu cabelo. Deve ser genético, ele respondeu, com um sorriso torto que lembrava o meu. Acabei mandando 3 telas para a exposição. Não esperava que fossem aceitas, mas foram. E assim me vi, numa noite de sexta-feira, em uma pequena galeria no centro, cercada por outros artistas amadores, observando pessoas olhando para algo que tinha saído de dentro de mim. É estranho, comentei com minha mãe, que fazia questão de estar lá. É como se estivesse mostrando pedaços da minha alma para estranhos. É exatamente isso que a arte faz, ela respondeu, apertando minha mão. E você sempre teve tanta alma para mostrar, filha. Foi nessa noite, entre taças de vinho barato e conversas sobre técnicas que eu mal entendia, que encontrei Renata pela última vez. Não sabia que ela estaria lá, aparentemente conhecia um dos expositores. Nos vimos de longe, através da sala lotada. Por um momento, pensei em fingir que não a tinha visto, em dar as costas, em me afastar. Mas não era mais aquela Helena, aquela que evitava confrontos, que preferia engolir a dor a causar uma cena. Caminhei até ela, consciente de que vários olhares nos seguiam. Renata parecia pronta para fugir. Helena, ela murmurou, o copo de vinho tremendo levemente em sua mão. Eu não sabia que você estaria aqui. É a minha exposição, Renata. Ah! Ela olhou em volta, confusa. Eu não vi seu nome. Estão usando meu nome de solteira, Helena Marques Almeida. Estou redescobrindo partes de mim que deixei para trás. Ela assentiu, desconfortável. Por um momento, nos encaramos em silêncio. Havia tanto que eu queria dizer, tantas acusações que queria jogar no rosto dela. Mas, surpreendentemente, não sentia mais raiva. Apenas uma espécie de pena. Você está bem? Perguntei, finalmente. A pergunta pareceu pegá-la desprevenida. O quê? Perguntei se você está bem. No Rio, na nova vida. Eu estou recomeçando. O conselho, bem, estou sob supervisão por 1 ano. Não posso atender crianças durante esse período. Entendo. Mais silêncio. Ela mexia nervosamente na alça de sua bolsa. Helena, eu sei que você deve me odiar. Na verdade, não, interrompi. Eu não te odeio, Renata. Não mais. Não. Não. O que você e Ricardo fizeram foi terrível. Usar meu filho, planejar pelas minhas costas, isso eu nunca vou perdoar. Mas odiar exige energia. Eu tenho coisas melhores para fazer com a minha energia agora. Ela baixou os olhos envergonhada. Você acha que as crianças um dia vão me perdoar? Não sei, Renata. Isso é com eles. Mas crianças têm uma capacidade de perdoar que nós adultos perdemos ao longo do caminho. Talvez com tempo, com honestidade, quem sabe?
E vocês, você e Ricardo, estamos nos divorciando civilizadamente pelo bem dos meninos. Ele ainda é o pai deles e isso nunca vai mudar. Vocês se falam sobre as crianças, sim, sobre o restante, não há muito a dizer. Ela assentiu novamente, bebendo um gole de vinho. Seus quadros são bonitos, ela disse apontando para uma das minhas telas. Aquela que Caio tinha chamado de caos com ordem escondida. Tem algo honesto neles. Obrigada. Bem, acho que vou indo, só passei para dar uma olhada rápida. Claro. Ela se virou para sair, mas parou olhando para mim novamente. Você está diferente, Helena. Estou mais eu mesma, Renata. Só isso. Depois que ela saiu, minha mãe se aproximou, como se tivesse estado observando de longe, dando-me espaço, mas pronta para intervir se necessário. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo. Melhor do que esperava, na verdade. Você foi muito elegante. Não foi elegância, mãe. Foi, não sei, talvez paz? Percebi que ela não tem mais poder sobre mim, nem mesmo o poder de me fazer odiar. Minha mãe sorriu. O tipo de sorriso que só uma pessoa que já viveu bastante e superou muitas tempestades pode dar. Isso, minha filha, é o que a gente chama de libertação. Um ano depois da audiência que mudou para sempre o rumo da nossa família, organizei um pequeno jantar em casa, apenas para pessoas realmente especiais. Minha mãe, Caio e Lucas, uma amiga advogada que tinha se tornado maior confidante, e Paulo, um professor de História da Arte que tinha conhecido nos cursos que comecei a fazer. Paulo não era namorado, não oficialmente. Era algo ainda delicado, incerto, que estávamos construindo com calma. Os meninos gostavam dele, o que era um alívio, especialmente Lucas, que compartilhava com Paulo o interesse por histórias em quadrinhos antigas. Estávamos todos na varanda do apartamento novo, menor que o anterior, mas muito mais aconchegante, decorado inteiramente ao meu gosto, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Helena, aqui é a Natália, amiga da Regina, que é cliente da sua mãe no salão. Ah, sim. Tudo bem, Natália? Tudo, mais ou menos. Regina me deu seu contato. Disse que você poderia me ajudar. Eu? Como? Eu estou precisando de um conselho sobre divórcio. Fez-se silêncio na linha. Meu marido tem me tratado de forma que não acho que seja normal. Às vezes penso que estou louca, que estou exagerando, mas a Regina me contou a sua história e eu precisava falar com alguém que entendesse. Olhei para minha família reunida na varanda, rindo de alguma piada que Paulo tinha contado. Para minha mãe, agora quase toda grisalha, mas com um brilho nos olhos que não tinha quando vivia à sombra do meu pai. Para meus filhos que tinham cicatrizes, sim, mas também estavam crescendo fortes, autênticos, amorosos. Natália, você não está louca e não está sozinha. Podemos nos encontrar amanhã para um café? Sério? Você faria isso? Claro. Existem caminhos, sabe? Mesmo quando parece que estamos encurraladas, existem saídas. Acredite em mim. Quando desliguei, Paulo me olhava com curiosidade. Novo caso? Ele perguntou. Não exatamente, mas como uma nova amiga que precisa ouvir uma história de superação. Voltei para a varanda, para a pequena família que tínhamos construído a partir dos destroços da antiga. Não era perfeita, nada na vida real é. Havia dias difíceis, claro. Dias em que os meninos voltavam da casa do pai chateados por algum comentário que ele tinha feito. Dias em que a pensão atrasava. Dias em que me pegava olhando velhas fotos e me perguntando se teria sido possível salvar o que estava irremediavelmente arruinado. Mas havia muito mais dias bons. Dias de descobertas, de risadas genuínas, de conversas honestas. Dias em que eu chegava do trabalho e encontrava Caio e Lucas fazendo jantar, usando as receitas que minha mãe tinha ensinado. Dias em que pintava até tarde, perdida no meu mundo de cores, e me sentia plena, inteira, viva. No final, era isso que importava. Aquela sensação de liberdade, de autenticidade. A certeza de que, mesmo com cicatrizes, mesmo com os erros e as dores que carregava, eu tinha encontrado meu caminho de volta a mim mesma. Não sei o que o futuro reserva para nós. Se Paulo será uma presença permanente ou apenas um capítulo doce dessa nova fase. Se Ricardo um dia encontrará em si mesmo a capacidade de ser um pai mais presente, mais honesto. Se os meninos, quando crescerem, entenderão completamente as escolhas que fizemos. Eu, seu pai, todos nós. O que sei é que não tenho mais medo do futuro. Que aprendi a valorizar as rachaduras, porque é por elas que a luz entra. Que sou dona da minha história, não uma espectadora passiva. E que minha força nunca esteve em ser perfeita, em controlar tudo, em prever todos os golpes. Minha força está, e sempre esteve,
na capacidade de me reconstruir a partir dos pedaços quebrados. Como eu disse a Natália, sempre há um caminho, mesmo nas noites mais escuras, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhas, há uma saída, uma luz, uma possibilidade de recomeço. E nesse recomeço podemos finalmente nos encontrar, mais sábias, mais fortes, mais verdadeiras, mais livres.